Boa noite a todos. Estou aqui a pedido do pastor Fábio, para a gente fazer nosso café teológico. Eu cheguei um pouquinho atrasado porque eu não estava conseguindo fazer aqui a transmissão ao vivo, Mas eu achei aqui onde é que faz, não tinha feito pelo Instagram. Então nós vamos esperar aqui alguns momentos para ver se alguém entra. De toda forma, Pai do Senhor, Jorge, aguardando aqui entrar. Desculpa a demora porque eu estava sem encontrar aqui onde era a transmissão ao vivo aqui do Instagram. O pastor Fábio pediu para a gente conversar hoje no Café Teológico e eu estou aqui para isso. Vamos aguardar mais um pouquinho, alguns minutos, para ver se mais alguém entra. Amém. É nós falarmos um pouco do amor de Deus. Eu vou começar aqui com o texto de João capítulo 17. Se você já quiser ir pegando a Bíblia, João capítulo 17, versículo 22 e 23. Eu vou iniciar por aqui. Pai do Senhor, os irmãos estão entrando. Estou aguardando mais um pouquinho, ver se entra mais alguém, para a gente começar o café teológico. Vamos falar do amor de Deus. Eu entrei um pouquinho atrasado porque o pastor Fábio me avisou só agora há pouco e eu também me atrapalhei para fazer a transmissão ao vivo aqui no Instagram. Fui logar ainda, no Instagram da igreja e demorou um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho do amor de Deus aqui. Vou começar aqui em João capítulo 17, tá certo? Vou esperar aqui até mais 2 ou 3 minutinhos para a gente começar. Estamos aqui no Café Teológico, só aguardando mais um pouquinho para ver se o pessoal entra, porque eu entrei um pouco atrasado, dizendo para o irmão Neves que entrou agora. O pastor Fábio me pediu para a gente conversar sobre o amor de Deus, e é bom demais, conversar sobre o amor de Deus. Mais 2 minutinhos aqui, no máximo 6h30 a gente começa. Acabamos de começar a transmissão porque eu entrei um pouquinho atrasado. Nós vamos iniciar João aqui capítulo 17. Eu vou ler aqui no versículo, João 17, versículos 22 e 23. Nós vamos falar um pouquinho do amor de Deus e uma característica desse amor de Deus. Diz assim, Jesus, o capítulo 17 de João é uma oração de Jesus, todo o capítulo. É uma oração que Jesus faz pelos discípulos e estende a todos nós. Inclusive no versículo ele diz, no versículo 20 ele diz, eu não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles. Então, com esse versículo, com essa palavra, Jesus estende tudo que ele fala aqui no capítulo 17, ele estende a mim e a você. Então toda a oração que Jesus fez no capítulo 17, tudo que ele aborda na oração, vale para nós. Através desse versículo 20 ele diz, é para vocês, discípulos, apóstolos que estão aqui comigo agora, e é para aqueles que vierem a crer. E aí ele fala no versículo 21, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, essa oração ele estendeu a todos, para todos que recebessem a mensagem, para que todos creiam que o Senhor Jesus foi enviado.
E o que é que ele fez para isso? O que é que ele nos deu para isso? Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado. Então, assim, aqui eu quero parar para fazer esse comentário. Jesus, ele transferiu a glória que o Pai deu a ele para nós. Para quê? Para que sejam um como nós somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Então, para que o mundo conheça que nós somos amados por Deus, Deus transferiu a glória dele para nós. E que glória é essa? A glória de Deus é a própria presença do Espírito Santo, porque o Jesus estava cheio do Espírito Santo pregando a palavra de Deus. Então, ele transferiu essa glória para os apóstolos, transferiu para nós. Essa promessa chegou em nós hoje, certo? Então, o amor de Deus, aqui nesse ponto, Jesus fala que é exatamente ele ter transferido a glória dele para nós, né? No capítulo 1 do livro de 1 Pedro, no capítulo 1 do livro de 1 Pedro, Pedro fala um pouco dessa glória e o que é que essa glória é para nós. Então, assim, Jesus orou e disse que deu a glória dele para nós por amor. Não foi porque nós merecemos, né? Não foi porque nós buscamos essa glória, porque nós nem conhecíamos a Deus. Mas ele nos deu essa glória por amor e para que nós amássemos uns aos outros e fizéssemos o nome dele conhecido, né? E Pedro fala sobre isso. Então eu comecei com Jesus, falando que ele deu essa glória para os apóstolos, para os discípulos e para nós. E que glória é essa? Essa glória, ela consiste em várias coisas. Uma delas eu já falei, é a presença do Espírito Santo. Ela foi dada de graça para nós. E a graça de Deus em nós é exatamente a presença do Espírito Santo. Pedro explica isso na sua primeira epístola, quando ele diz aqui, no capítulo 1, no versículo 3 em diante, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou. Irmãos, 2 Pedro, eu me confundi aqui. Então, sobre a questão da glória, Pedro falando isso: seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos, versículo 3 do capítulo 1 de 2 Pedro. Seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua glória e virtude. Então Pedro fala de novo da glória. Então Jesus falou que transferiu para nós a sua glória. E Pedro disse que ele nos deu a sua glória e a sua virtude, pelas quais, pela glória e a virtude de Deus, ele nos deu suas grandiosas promessas, para que por essas promessas vos torneis participantes da natureza divina. Então isso aqui é a mesma coisa que Jesus falou. Quando Jesus falou que ele nos... Pai, eu oro para que a glória que está em mim esteja neles, para que eles sejam um conosco, para que eu seja um com eles. Aqui Pedro está dizendo a mesma coisa. Deus nos deu a sua glória, a sua virtude, para que pelas suas promessas também nós sejamos parte da natureza divina, ou seja, sejamos um com Deus. Então, é a glória de Deus, são as promessas de Deus na nossa vida que nos fazem ser um com Deus e que nos fazem capazes de amar, né? Que nos fazem capazes de ter a natureza divina. Ser um com Deus Jesus diz, para que eu esteja neles e tu esteja neles. E Pedro está dizendo aqui, essa glória serve através das promessas para que eles se aproximem da natureza divina. Então, nós nos aproximarmos da natureza divina é a mesma coisa de Deus estar em nós, é nos revestir de Cristo. E quem é que faz isso por nós? Jesus, que nos deu a sua glória, Ele que nos deu a sua presença de graça pelo Espírito Santo. As suas promessas, grandiosas promessas, é a sua palavra. Jesus, eu costumo dizer que a Bíblia tem promessa para tudo. Paulo diz que
tudo que ele passou em todo o seu ministério serviu para ele consolar as pessoas com que ele convivia. Então, ele tinha palavra para qualquer situação que a pessoa estivesse passando, porque o nosso Deus é o Deus de todas as misericórdias. Ele é o Deus de toda consolação, a Bíblia diz. Ele é o Deus que consola em todas as circunstâncias o nosso coração. Então, assim, o aspecto do café teológico tem que ser voltado um pouco para a questão da doutrinária, né? Como o pastor Fábio me falou. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que essas promessas servem para qualquer coisa, que o Deus é de toda consolação, que o Deus é de toda misericórdia. É que muitas vezes nós conhecemos a Deus, fomos alcançados por Cristo, né? Mas nós vivemos divididos dentro de nós, sabe? Um pensamento vem, nós nos sentimos a pior das pessoas e ficamos fazendo meses e meses e meses de penitência ou de orações por aquilo. Não, o arrependimento é uma só vez. Você se arrependeu uma só vez e Jesus, ele te perdoou, né? Ele quer te dar paz. Ele é o Deus de toda consolação. Ele quer te aproximar da natureza divina. Então, no momento em que você, por causa da lei que habita na nossa carne, erra com Deus, se sente em falta com Deus, aquilo não pode alcançar de você de uma forma que te traga ansiedade. Não, você tem o Deus de todas as consolações. O seu arrependimento sincero basta uma vez. Basta que você tenha sinceridade no arrependimento. As pessoas que falam assim, mas essa graça ela é muito fácil. Não, não é fácil. Jesus morreu na cruz do Calvário. É muito difícil às vezes as pessoas entenderem que a misericórdia de Jesus é muito grande. A obra de Jesus foi o sangue dele derramado na cruz do Calvário. É muito forte isso aí. É suficiente para perdoar de todos os pecados. Você não precisa pagar a penitência. Você não precisa fazer promessa a Deus. Não. São as promessas de Deus, Pedro disse, que nos aproximam da natureza divina. E não as suas promessas. Você precisa se arrepender uma só vez. Você não precisa ficar... Paulo fala em outra carta que nós não teremos que ficar voltando a arrependimento de obras mortas. O que passou, passou, né? O que passou, passou. Não precisa de ansiedade no coração. Apresente a Deus tudo em orações e súplicas. Ele diz no livro de Filipenses. E o Senhor, Ele vai encher o seu coração de paz e a sua mente de paz. Então, assim, não tem que ter ansiedade. Nós não precisamos fazer promessas a Deus para nós nos tornarmos mais parecidos com Deus, não. As promessas foi Deus que fez para nós. Ele é quem nos torna mais parecido de Deus. Pedro diz na sua segunda carta, lá no capítulo 4, são as grandiosas e preciosas promessas que Ele nos deu, que por elas nós nos tornamos participantes da natureza divina. É Ele quem faz a obra em nós. É a sua palavra. Por isso é importante a leitura da palavra. Em vez de ficar fazendo promessa, né? Em vez de ficar pagando penitência, em vez de ficar se autopunindo por coisas que você acha que você desagradou a Deus, e é bom que tenha esse juízo próprio sobre si para que o mundo não lhe condene, mas é só uma vez. O arrependimento basta uma vez, porque a promessa de Deus é que Ele vai transformar a minha vida e a tua em uma natureza divina através das promessas dEle e não do nosso sacrifício. Foi o sacrifício dEle na cruz que fez por nós isso. Então, conhecer as promessas de Deus não é uma obrigação. Não é porque você é obrigado a ler a Bíblia, não é porque você é obrigado a orar, não é porque você pecou contra o seu irmão, ou pecou contra você, ou contra Deus, que você vai ficar se punindo, vai ficar meses e meses, sabe, achando que aquilo ali, 2, 3 meses de joelho, chorando, vigília, jejum, aquilo ali que vai fazer Jesus... Não, Jesus já te perdoou.
Ele já te perdoou. E se essa graça te alcançou, e se esse sentimento de se aproximar de Deus está em você, não foi de você que veio, foi do Espírito Santo. Foi do Espírito Santo que veio em mim esse sentimento. Porque é Ele que faz tudo em todos. Paulo fala no livro de Coríntios, na carta aos Coríntios, de que as coisas que os olhos não viu, que os ouvidos não ouviu, que não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E no versículo seguinte ele diz assim: e Deus já nos revelou pelo seu Espírito. Não vai revelar ainda. Ele já revelou essas coisas. Essas verdades dentro de você, de lhe trazer para perto de Deus, de lhe trazer para a palavra de Deus, essa vontade em você de buscar a Deus, foi o Espírito Santo que colocou em você. É pela fé, não é pelas obras, a salvação. A salvação já foi dada por Cristo. Volto a dizer, tem gente que diz assim, é muito fácil. É muito fácil. Não é fácil. Fácil para mim e para você, mas Jesus morreu na cruz. Jesus morreu a minha e a tua morte. Aleluia, glória a Deus. Para que eu e você tivesse paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus, depois que conta todas aquelas palavras em João capítulo 14, 15, 16, ele diz: eu digo tudo isso para que vocês tenhais paz. Né? Então aquilo que tira a tua paz, ou é a tua preocupação demais, ou é a religiosidade que criou na sua cabeça, pesos sem medidas sobre você, as quais você não consegue carregar, e ninguém consegue carregar, ninguém consegue cumprir toda a lei, porque tem a lei da carne, que nós herdamos de Adão, é a lei do pecado. Tem a lei de Deus, dos mandamentos, que é boa, mas que ninguém consegue cumprir toda ela, porque a Bíblia diz, quem desobedece uma só já está condenado. Mas agora nós vivemos na lei do Espírito de vida, que nos atrai para Cristo, que nos faz olhar para a cruz, que nos faz esquecer das coisas que para trás ficaram e olhar para o alvo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o amor de Deus. E se Ele te alcançou, se alegre. A Bíblia diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Não tem arrependimento de obras mortas. Não tem que voltar de novo ao batismo, né? Você não precisa mais disso. Eu e você temos que crescer na graça e no conhecimento, avançando para o alvo. Para parecer com Jesus, nós não precisamos pagar penitência nem pagar promessa. Nós precisamos nos envolver com o seu Espírito. Orar e dizer: Espírito Santo, o que é que tu quer de mim? Me mostra. Fala comigo através da tua palavra. Venha o teu reino sobre mim. Seja feita a tua vontade em mim. Porque eu mesmo sou pó, sou cinza. Perdoa meus pecados. Em relação ao perdão dos pecados, a única coisa que você precisa fazer é perdoar quem lhe ofendeu. Porque se nós não perdoarmos a quem nos ofendeu, de forma nenhuma o Pai nos perdoará dos pecados. Isso é muito fácil de entender. Você não perdoar alguém, quem está preso é você. Sua alma fica presa. O ódio brota, a amargura brota. E raiz de amargura pode contaminar o corpo inteiro. E você pode somatizar isso no seu corpo. Você pode fazer se entristecer com o Evangelho. Se você ficar amargurado, se você ficar com ódio no coração, se você ficar preocupado, isso vai trazer problemas para o seu corpo físico. A sua mente não aguenta. Por isso que Jesus nos trouxe o Evangelho da paz e da graça. E Ele é que nos aproxima da natureza divina através das suas promessas. Está aqui no capítulo 1 de 2 Pedro, ele explica isso. Ele nos deu a sua própria glória e virtude. A virtude, essa virtude sua de querer buscar a Deus, foi Deus que te deu. Então aproveite ela e busque a Deus. Ninguém vai te impedir. Não deixe nada te impedir. Teus pensamentos não podem te impedir. As pessoas não podem te apontar e te impedir. O legalismo religioso não pode dominar a sua mente, colocando peso excessivo sobre você e lhe impedir de buscar a Deus. Você achar que é um miserável, pobre, cego e nu,
é o que Jesus quer que você entenda. Porque quem é bom, grande, poderoso e que vai salvar a nossa vida é Jesus. E Ele já fez isso através da cruz. Ele fala: só se arrependa. Se arrependa. É simples assim. É simples assim. Quem tem ódio da cruz é o diabo. Né? Porque a obra foi feita. Jesus disse: está consumado. Então cabe a mim o quê? Cabe a mim fazer o que Pedro diz aqui, ó. Então, no capítulo 5, então, já que ele nos deu essas promessas e deu sua glória, para que nós nos aproximemos da natureza divina, por isso mesmo, aplique todo o vosso esforço para acrescentar a virtude que você já está sentindo em você, que Deus já te deu, que Deus já me deu, acrescente a ela a sua fé. Aplique fé. Creia que Ele te fez vitorioso nele, vitorioso sobre o pecado, vitorioso sobre as dores. Né? Você vai sentir dor? Vai, mas Ele venceu o mundo. Você vai sentir aflições? Vai, mas você não precisa ficar ansioso pela aflição. Você pode se alegrar na provação. Tiago diz, no capítulo 1, que diz que se alegra por causa de todas as provações que vêm sobre ele. Para entender isso, só se você entender a graça. Só se entender a graça. Essa virtude já foi dada. Eu quero acrescentar fé. Eu estou passando uma situação, nós estamos vivendo uma situação difícil no Brasil, mas a virtude que em você e em mim nos dá esperança foi Deus que deu. Eu acrescento a ela fé. Pedro diz: acrescente fé. Sabe? A nossa fé é inabalável, porque Deus já nos mostrou coisas que os olhos de pessoas nunca viram. Você e eu já vimos. Tem gente que nunca viu o que eu e você vimos, que é o encontro com Jesus. Isso é a coisa que nunca ninguém jamais viu. Nunca subiu ao coração do homem um amor tão grande quanto esse. Nunca subiu ao coração do homem. E ela foi revelada a mim e a você pelo Espírito. Já está revelado. O mistério que já estava preparado antes da fundação das eras. Paulo fala aos Coríntios: você recebeu a revelação desse mistério através do Espírito. Então acrescente fé. O que mais é para acrescentar? Conhecimento. Então o conhecimento serve. O conhecimento da palavra serve. Não é para eu me tornar aquele perfil santarrão por fora. É para eu acrescentar na virtude que Deus colocou em mim o conhecimento de quem é Deus, da soberania de Deus, da graça de Deus, né? Dos atributos de Deus, sabe? Que tem gente que diz: Deus tem tantos atributos. Não, Deus é infinito de atributos, né? Por exemplo, no Salmo 121, o salmista entendeu que Deus é aquele que te guarda. Esse conhecimento, você acrescenta fé nele. Foi a virtude de Deus que te levou a conhecer isso. E você acrescenta fé nele, ele te guarda. Ele anda contigo, ele anda comigo. Ele é a tua sombra, a tua direita. O que quer dizer? Ele está próximo. Em momento algum ele vai estar longe de mim e de você. Queira ou não queira, ele te ama. Ele me ama. Então ele assombra a nossa direita. Esse conhecimento, através dessa comunhão que eu tive com esse salmista através da Bíblia, que às vezes eu posso ter com o pastor Fábio, eu posso ter com um irmão, essa comunhão em um irmão. Por isso que a gente está compartilhando o evangelho um com os outros. Esse conhecimento novo, que muitas vezes é novo para alguém não, alguém já viveu isso. Então, com as consolações que Cristo me consolou, eu consolo os meus irmãos. E esse conhecimento vai entrando no coração de quem já tem a virtude da graça. E eu acrescento fé. Então, a virtude, eu acrescento fé. Na fé, eu acrescento conhecimento. Então, para isso que eu vou conhecer a Bíblia. Eu não sou obrigado. Eu vou porque eu amo Jesus. Eu vou porque Ele me amou. E Ele colocou a sua virtude em mim. Ele colocou a sua glória em mim, como Ele prometeu em João capítulo 17. Eu dou a minha glória a eles, para que eles sejam um comigo e eu seja um com eles. Para nos aproximar da natureza divina
Só a virtude de Deus em meu e no teu coração é que nos leva à palavra, é que nos leva à oração, é que nos leva a entender que fomos perdoados na cruz, é que nos leva a entender que não vem de nós, que vem de Deus, é que nos leva a entender que Ele é o nosso guarda fiel, Ele é que guarda a nossa vida. É essa virtude que Deus nos deu que nos leva a entender que Deus nos capacita para suportar todas as tentações que sobrevier sobre nós, porque nenhuma é sobre a nossa capacidade de suportar. É a virtude de Deus que nos dá dons gratuitamente para consolar os irmãos, para edificar um ao outro. Não vem de mim. O apóstolo Paulo diz, as palavras, falando aos coríntios ainda, quando eu preguei para vocês, eu não usei de sabedoria humana, mas foi de manifestação do poder de Deus. Então, tinha alguém mais conhecedor do que Paulo? Talvez não, no Novo Testamento, em relação a conhecimento, a inteligência do mundo, vamos dizer assim. Ele mesmo disse que era fariseu de fariseu antes de se converter, antes de Jesus achá-lo e se encontrar com ele. Ele escreveu quase todas as cartas do Novo Testamento. Ele entendeu a graça maravilhosa de Deus e ele não considerava mais aquele seu conhecimento, aquele sua inteligência religiosa como nada. Para ele era como esterco, ele diz. Eu considero isso tudo como perca pelo conhecimento de Jesus, pelo conhecimento da graça de Jesus. Então ele achou a virtude verdadeira. A gente fala que quando a gente vê uma pessoa dando uma boa aula, né? Quando a gente vê um professor muito bom naquilo que faz, quando a gente vê um músico, né, muito bom, a gente chama de virtuoso, né? Um virtuoso. Se não fosse Deus, eles não teriam essa capacidade. São dons dados por Deus. São dons dados por Deus. Nós devemos a Deus a virtude que há em nós. E a glória que Deus nos deu é exatamente a sua virtude em nós, Pedro diz. A sua glória e virtude em nós. As coisas boas que partem de nós, partem de Deus em nós. Quanto mais eu conheço de Deus e aplico fé, mais eu me aproximo da natureza divina. E mais eu exalo o bom perfume de Jesus. A intenção de Deus é nos transformar nossa mente na mente de Cristo. Isso é o processo de santificação. Porque a justificação já foi feita. Foi uma vez só. E de uma vez por todas ele também nos santificou. Lá no livro de Romanos diz. Mas o processo de santificação vai depender do nosso crescimento na graça. A virtude de Deus vai se manifestando em nós. Nossas experiências que nós vamos passando na nossa vida e que nós vamos aplicando fé, que nós vamos aplicando conhecimento. Pedro ainda acrescenta domínio próprio. Então quem tem que se esforçar para aplicar domínio próprio somos nós. Mas a virtude está em nós, de Deus, de conseguir fazer isso. O poder de Deus está em nós para aplicar domínio próprio. Mais outra coisa que Pedro disse para que nós acrescentássemos a essa virtude: perseverança. Muita gente, de tanto esperar, se entristece, né? A Bíblia mesmo diz, né, que a esperança adiada adoece o coração. Mas eu e você temos a virtude que Deus nos deu, a glória de Deus em nós, o Espírito de Deus em nós. E aplicar perseverança é gratificante. Isso é uma recompensa de Deus. Após a perseverança, Tiago diz que você, quando é aprovado, ele se alegra porque ele vai aplicando perseverança. E a perseverança se transforma em paciência. E aí ele vai tendo
algo perfeito sendo forjado dentro dele. E essa perfeição vem sendo forjada através da graça, da virtude de Deus. Mas ele aplica perseverança. Sabe? Encorajar uns aos outros é um conselho de Paulo para nós. Esse encorajamento é para que eu e você apliquemos perseverança. Sabe? Perseverança. Deus vai fazer na nossa vida a obra completa, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir ela na nossa vida. Ele que nos deu a virtude e a sua glória, e que nos justificou, agora ele quer nos santificar através da nossa comunhão com ele. Então, para isso serve nossa comunhão com Deus, para nós irmos passando as experiências e aplicando fé. Porque quando nós encontramos com Jesus, algo muda em nossa vida. Ou melhor, quando Jesus nos encontra, algo muda em nossa vida. Como eu já disse, nossos olhos veem o que nunca viram. Nossos ouvidos passam a escutar a Bíblia e a palavra de Deus como nunca antes. Tem gente que diz assim: eu lia e não entendia nada. E agora, quando eu leio ou quando eu escuto, essa palavra fala ao meu coração. É porque você está começando a aplicar fé. Deus te deu virtude. Deus te encontrou. Deus te mostrou. Deus te revelou pelo Espírito coisas que ninguém, que os poderosos por si só não têm capacidade de alcançar. Os inteligentes, o conhecimento do mundo inteiro e a riqueza do mundo inteiro não tem capacidade de comprar o que Deus fez por nós de graça. Esse é o amor de Deus por nós. O que eu tenho que colocar mais na virtude e na glória de Deus em nós? Eu tenho que aplicar piedade, o amor ao próximo, fraternidade, amor. Então tudo começa com Jesus, né? Tudo parte da virtude que Ele nos deu através do seu Espírito. A promessa do Antigo Testamento se cumpriu. Eis que colocarei o meu Espírito no seu interior, as minhas leis eu gravarei na sua mente e no seu coração. Dos seus pecados eu jamais me lembrarei, eu me esquecerei dos seus pecados. E as minhas leis e as minhas palavras, as minhas promessas, eu gravarei no seu coração pelo meu Espírito. É por isso que eu e você começamos a enxergar. Foi porque Ele nos encontrou. Ele nos encontrou. Eu mesmo não gosto daquele termo que é aceitar Jesus, né? Porque quem encontra Jesus jamais vai dizer não para Jesus, né? Jamais vai dizer não. O escritor de Hebreus diz que quem encontra e se afasta, resta para ele aquele fogo consumidor. Porque ele encontrou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele encontrou o Criador do Universo. Ele encontrou o Deus Todo-Poderoso. Acontece, você tem o livre-arbítrio de escolher estar com Deus ou não estar. Mas uma vez os seus olhos abertos, a Bíblia diz, melhor nunca tivesse conhecido. Melhor nunca tivesse conhecido. Então não existe esse peso sobre você, né? De que você precisa pagar a promessa, pagar a penitência. Não. Se você encontrou Jesus, essa virtude de Deus está em ti, essa vontade de se arrepender vem dele. Essa vontade de servir a Deus vem dele. É Ele que está te chamando. E se Ele está te chamando e está me chamando, a mim e a você cabe aplicar o esforço da fé e segui-lo. A mim e a você cabe aplicar o esforço de conhecê-lo mais em oração. A mim e a você cabe o esforço de, no máximo, perseverar. Porque eu sei que Deus vai me aperfeiçoar no amor com o próximo, no amor com Deus. A mim e a você cabe o domínio próprio. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, Ele nos deu o espírito de moderação, de domínio próprio. Ele nos deu esse espírito, e nós cabe acreditar, aplicar fé, aplicar perseverança. Versículo 8, ele diz assim: porque se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos, no perfeito conhecimento do Senhor Jesus. Pois aquele em quem essas virtudes não habitam, age como
quem não pode ver ou enxerga, né? Eu acabei de falar, Paulo fala sobre isso, eu citei Paulo. Então, em quem não existe essa virtude, ele age como quem não vê, ele não enxerga. Os olhos vendados é exatamente quando a pessoa ainda não enxerga porque não tem essas virtudes. Pedro está dizendo, aquele em quem essas virtudes não habitam, não pode ver ou enxergar. Somente o que está perto, né? Somente o que está perto. Então, aquele em quem essas virtudes não habitam, age como quem não pode ver ou enxergar somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então eu volto para o começo. Eu volto para o início. Por que eu falei do arrependimento? E que você, se sentir essa vontade de se arrepender, você já está perdoado. Porque foi Deus que te deu essa virtude. Porque você, através dessa virtude de Deus, quem tem essa virtude enxerga que foi purificado dos seus pecados, que a morte de Jesus na cruz foi suficiente para te perdoar. E você pode parar de ficar ansioso, pode parar de ficar triste, sabe? Pode parar, você decide. Você decide parar de odiar, você decide perdoar. Porque você enxerga que a obra de Jesus está completa. Você enxerga isso. Porque Jesus te alcançou e me alcançou. E nos colocou o seu Espírito em nós, as suas leis gravadas em nosso coração e na nossa mente. Então eu decido perdoar. Porque eu decido me arrepender e decido ir para os pés de Jesus. E ninguém pode me impedir. Ninguém pode te impedir de ir para os pés de Jesus. Porque foi Jesus que te deu essa revelação. Foi Jesus que te deu, através do seu Espírito, essa palavra. E ele faz isso com todos. A Bíblia diz que ele morreu pelo pecado de todos, né? Uma hora ele diz muitos, e outra hora ele diz todos. Então a Bíblia a gente tem que interpretar usando a própria Bíblia, né? Então Jesus diz, chame a todos. Ele conta uma parábola, diz que vai fazer uma festa. Ele chamou aquelas pessoas próximas, aquelas pessoas mais importantes, e eles não quiseram entrar. E aí depois o rei mandou chamar todos. Chame todos. Então ele distribui graça a todos. E aí eu e você cabe aplicar fé. A mim e a você cabe aplicar conhecer a Deus. A mim e a você cabe aplicar perseverança, nos esforçar com isso. Cabe nos esforçar na fraternidade, como o pastor falou hoje de manhã. Se eu conheço a Jesus e eu não sou fraterno, se eu conheço a Jesus e eu não sou liberal com aquilo que eu tenho, né? Eu preciso aplicar isso. Eu não estou dizendo que você não conhece, que eu não conheço. Pode ser que essa pessoa conheça, mas ela precisa aplicar isso. Ela vai conseguir ser liberal, ela vai conseguir ser fraterna, ela vai conseguir amar. Eu e você vamos conseguir vencer as ansiedades que nos abatem. Eu e você vamos conseguir vencer o mundo. Eu e você vamos conseguir através da graça de Jesus. Através da graça. Não é através de leis, não é através das obras, é aplicando fé no chamado de Jesus por nós. É aplicando nosso domínio próprio, é aplicando perseverança. Se essas virtudes estiverem em nós, estiverem em vós, Pedro diz, vocês não vão ficar ociosos. Olha o tanto de coisa que tem para fazer quando Jesus nos chama. Olha quanta coisa maravilhosa ocupa nosso coração e pode ocupar a nossa vida. O amor, a fraternidade, né? O domínio próprio, o conhecimento de Deus. Dá para você encher um dia inteiro de fazer de comunhão com Cristo através disso, de amar o próximo, de fazer ajudar a igreja, né? Conhecer mais a Deus, vencer os seus medos, vencer as suas preocupações, aplicando perseverança, aplicando fé, confiança em Deus, né? Aplicando isso, você vai crescer essas virtudes existirem e crescerem em vós. Pedro diz, essas virtudes existirem e crescerem em vós, vocês não ficarão ociosos e nem vão ficar infrutíferos.
Né? Então existe a obra para ser feita de Deus, né? Na minha vida, na sua vida. E Ele conta conosco. Ele quer que nós façamos, não é para a gente alcançar dele graça, não. Porque nós já alcançamos graça. Ele quer que nós façamos isso para nos aproximar da natureza divina. É um processo de santificação na nossa vida que nos faz bem, que faz essas virtudes crescerem em nós, que nos faz parecidos mais com Cristo a cada dia. Nosso esforço em conhecer a Jesus é para nos parecer mais com Ele. Nosso esforço em aplicar fé é para não nos esquecermos da purificação dos nossos pecados. Porque vez por outra a gente se esquece, quer barganhar com Deus, né? Quer trocar alguma coisa com Deus, né? Se tu me der isso, eu faço isso. Se tu fizer isso comigo, eu vou fazer aquilo. Eu te dou algo em troca. Ou então, se eu fiz isso, Deus vai me pegar, né? Isso aconteceu comigo por causa daquele meu pensamento, por causa daquela minha palavra. Foi Deus que fez isso. Não existe. Isso não existe. Isso não existe. Isso aí você está se esquecendo da purificação dos teus pecados, como Pedro diz. Em quem essas virtudes está, não pode se esquecer da purificação dos seus pecados. Frutifique. Dê frutos. Como? Perseverando. Aplicando fé. Conhecendo mais a Deus. Os frutos vão naturalmente brotar de você. E Jesus vai te limpar mais, como diz lá no capítulo de João, capítulo 15. Ele diz que aquele que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. E ele conclui dizendo: se vocês não estiverem em mim e eu em vós, de maneira nenhuma vocês vão dar frutos. De forma alguma vocês darão frutos. Porque Ele é quem faz em nós a obra. A virtude veio dele. E eu jamais posso me esquecer disso. Essa virtude veio de Jesus. E ela não vai embora não da nossa vida. Ele é eterno. Ele diz: eu estarei para sempre convosco até a consumação dos tempos. Ele estará. Você acredita nessa promessa? Aplique fé nela. Essa é uma promessa. Não se sinta só, por exemplo, né? Isso é uma promessa. Eu estarei para sempre convosco. Cabe a nós aplicar fé. Só. Sempre. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Muita gente conhece essa palavra, mas às vezes se esquece dela. Porque será que Deus não está comigo agora? Porque eu fiz isso? Porque eu fiz aquilo? Deus me abandonou? Não. Ele é o guarda de Israel. Ele não te abandona. Nada, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nem as coisas que estão por vir, nem os principados, nem as potestades, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aplique fé nessa palavra, só isso, fé, creia, não deixe que, sabe, os nossos pensamentos, eles nos confundem muitas vezes. O apóstolo Paulo, ele nos dá uma receita, sabe? Vamos dizer assim. Ele diz assim: coloque a tua mente em tudo que for puro, em tudo que for de boa fama. Se houver algum louvor, se houver algo excelente, se for uma coisa nobre, coloque a tua mente nisso. Coloque a tua mente na palavra de Deus. Nisso pensai, ele fala. Por quê? Porque a nossa mente muitas vezes vai trazer ansiedade para nós. E se a virtude de Deus está em mim e está em ti, resta a nós aplicar fé. Resta a nós aplicar conhecimento. Resta a nós aplicar perseverança. Aplicar com esforço. Pedro diz: domínio próprio. O esforço vem de ti para fazer uma obra fraterna. O esforço vem de mim e de você para perdoar, para amar. Mas a virtude, o poder de Deus, o poder transformador, veio de Deus. Foi Ele que deu condições de nós aplicarmos fé, de nós nos conhecermos mais a Ele, de nós ajudarmos os irmãos na fraternidade, de nós amarmos ao próximo.
Foi Ele que nos deu essa virtude e esse poder. Foi Ele que nos deu. Então, não entristeça o Espírito Santo da graça, se esquecendo que Ele está comigo, com você. Vou repetir, não esqueça, não entristeça. Sabe como é que entristece o Espírito Santo? Se esquecendo que Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. Sabe? Imagine um pai que está do lado do seu filho e o seu filho não percebe. A angústia desse pai de querer mostrar para o filho que eu estou contigo. Eu não te abandonei, eu te amo. Eu estou com você. Eu te fortaleço e te ajudo com a minha destra fiel. Sou eu que te ajudo. Não pare. Né? Não olhe para as coisas que para trás ficaram. Olhe para mim. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Seus pecados foram perdoados. Eu quero fazer você dar fruto. Eu vou te ajudar. Eu vou estar em você. Você vai estar em mim. A glória que o Pai me deu, eu dei a vocês. Para que sejamos um. Não importa. Não importa o passado, o presente, o futuro. Não importa as tuas preocupações. Eu estou com você todos os dias. O que pode acontecer é de a gente não estar com Ele. É a gente decidir não estar. Mas por isso que o Pedro aconselha: aplique esforço para estar com Jesus. Só isso. Porque Ele está contigo todo dia. Aplique fé. É isso que Ele quer dizer. Para que essa virtude cresça em você. Ele está contigo. A decisão é minha, é sua. A decisão é só decidir. E se eu tive essa vontade de decidir, foi Deus que me deu essa vontade. Foi Deus que me revelou pelo seu Espírito. Isso é revelação. Sabe? Isso é revelação. Vou repetir, Paulo diz: coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, jamais subiram ao coração dos homens, dos poderosos, dos ricos. Foi aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. E Ele já nos revelou pelo seu Espírito. É por isso que eu e você estamos aqui hoje. É por isso que eu e você nos alegramos nele. É por isso que eu e você perseveramos nele. É por isso que eu e você queremos conhecer mais. É por isso que eu e você ajudamos a igreja. É por isso que eu e você conseguimos ter domínio próprio. É porque a virtude de Deus está em nós. Não é por lei, não é por obras, é pela fé, para que ninguém se glorie. Esse é o mistério que estava oculto e foi revelado. Esse é o mistério da salvação de Jesus, do Cordeiro que foi sacrificado desde antes da fundação dos tempos e foi revelado para mim e para você. Nós ainda não vamos ver na Nova Jerusalém a glória de Deus, ela já está em nós. Já foi nos revelada pelo Espírito. Já foi nos dada pelo poder de Deus. A virtude é o poder de Deus. Para quê? Para nos transformarmos cada vez mais parecidos com Deus, para nos tornarmos participantes da natureza divina. Essa é a herança dos santos. Essa é a herança dos santos. Se parecer com Jesus. O caminho está aberto para eu e você caminharmos nessa direção da natureza divina. Essa é a direção que Deus quer que eu e você caminhe. Na direção da natureza de Deus. Não na direção das nossas angústias. Não na direção que a religião aponta. Não na direção que o legalismo coloca. Na direção do pânico, do medo. Não. Deus não nos deu o espírito que nos aterrorize, mas nos deu o espírito que clama: Papai, Abba, Pai. Ele nos deu esse espírito que clama, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Foi Ele que nos deu. Esse é o espírito que nós recebemos. Não foi o espírito de medo, foi o espírito de moderação, de amor e de poder e de virtude.
Esse era o mistério que estava oculto e foi revelado para nós. É o mistério do amor de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos alcançou com a Tua graça. Obrigado porque a Tua virtude e o Teu poder o Senhor nos deu. Obrigado porque a Tua graça abriu em nós o entendimento que nós somos purificados dos nossos pecados. E nós queremos Te conhecer mais, Senhor. Nós queremos aplicar fé. Nós queremos Te apresentar todas as nossas ansiedades. Como Pedro diz, lançai sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Então, nós queremos fazer isso, Senhor. Sabe? Porque nós sabemos que o Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação do século. Nós somos agraciados pela Tua misericórdia. Nós queremos Te agradecer por isso, Senhor. Nós queremos nos alegrar nessa revelação dada aos homens da Tua graça. Nós queremos nos aplicar e nos esforçar na fraternidade com nossos irmãos. Porque Pedro diz que se essas virtudes crescerem em nós, nós não seremos ociosos. E muita ociosidade habita no coração dos homens. E por isso a ansiedade, por isso as tristezas, por isso a tribulação. Mas nós queremos nos preencher do Teu Espírito. Nós queremos nos preencher do conhecimento da Tua Palavra. Nós queremos nos preencher do amor fraternal. Nós queremos nos preencher com perdão. Nós queremos nos preencher, Senhor Deus, com amor. Nós queremos ter os dons do Espírito Santo em nós para consolar aqueles que precisam ser consolados. Nós queremos, Senhor, ser participantes da Tua natureza. Ser participantes da Tua natureza para frutificar. E frutificando é sinal que o Senhor está em nós. E é sinal que o Senhor vai nos limpar ainda mais. Porque a árvore que dá fruto, o Senhor limpa para que ela dê mais. Obrigado, Jesus. Obrigado. Irmãos, a paz do Senhor a todos. Tá? Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus.